Hoje eu vou falar para vocês os motivos pelos quais eu acredito que a bolsa vai subir até o final deste ano. Vem comigo! Eu não sei se você sabe, mas aproximadamente 50% do movimento da bolsa no curto prazo tem a ver com taxa de juro. E embora ao longo dos próximos anos esse percentual se reduza, no curto prazo, boa parte do movimento tem a ver com juro, com inflação, com atividade, com macroeconomia. Esse gráfico tem a ver exatamente com isso. É o quanto as ações mexem nos Estados Unidos a depender de cada motivo. Então, seja por crescimento de receita, por crescimento de múltiplos ou pelo cenário macroeconômico. E dá para a gente ver que quanto mais no curto prazo a gente está, mais os movimentos da bolsa têm a ver com o cenário macroeconômico. O que esse gráfico não mostra é que a alteração nas taxas de juros alteram também, inclusive, margens e receitas. Então, a taxa de juro, como eu gosto de falar, é a mãe da bolsa. Ela é o que vai ditar os movimentos de curto e médio prazo. Olha, por exemplo, esse gráfico do PI da Bolsa Americana versus as taxas de juros nos Estados Unidos. O que você pode ver é que épocas de aumento das taxas de juros geralmente são acompanhados por quedas no preço sob lucro, ou seja, as ações ficam mais baratas. E épocas de queda nas taxas de juros são acompanhadas também por épocas de aumento dos múltiplos, né? São aquelas épocas de euforia, onde as ações ficam muito mais caras. Esse mesmo gráfico pro Brasil também funciona. Dá para ver aqui nesse gráfico que essa correlação também existe no Brasil, né? Essa correlação inversa, provando o meu ponto de que a renda fixa, de fato, é a mãe da bolsa. Então, sabendo disso, você que é investidor de bolsa não pode deixar de olhar para os movimentos de taxa de juros, porque eles vão impactar também no preço das suas ações, quer você queira, quer não. E por isso eu vou enumerar para vocês alguns motivos pelos quais eu acho que a gente vai ter um ciclo de queda nas taxas de juros, principalmente americanas, mas brasileiras também, ao longo deste ano, o que vai permitir que a gente tenha uma melhora aí da bolsa até o final desse ano também. Primeiro motivo: os dados nos Estados Unidos estão vindo mais fracos do que o mercado esperava. Se você for ver os últimos dados de emprego, eles mostram situações muito similares ao pré-pandemia, mostrando que o mercado de emprego já está destensionado, não tem mais aquela pressão que tinha no pós-pandemia, que inclusive pressionava a inflação de serviços. Além disso, outros dados como o PMI, por exemplo, também mostram uma queda na atividade, inclusive na atividade de serviços. Então, as altas taxas de juros por lá, que são taxas em torno de 5,25% a 5,5%, já fazem a pressão baixista na atividade, o que deve mostrar um desaquecimento da inflação, o que deve permitir que o Banco Central americano inicie o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos este ano. Se a taxa americana é 5,5%, não faz muito sentido você investir em outros países mais arriscados que têm uma taxa de juros similar. Agora, se a taxa de juros americana cai para níveis de 3, 2,5%, os investidores acabam por investir em outros países, em outras geografias, procurando rentabilidades maiores. Então, isso, claro, beneficia os investimentos em ações no Brasil e em outros países emergentes. E claro, se a taxa de juros americana é mais baixa, a taxa brasileira pode ser mais baixa também, sem que isso prejudique o câmbio. E a distensão da taxa de juros no Brasil melhora aí todo o nosso cenário de bolsa também. Claro que o risco desse cenário positivo, onde a taxa de juros americana cai e com isso a nossa pode cair também e a economia aqui melhorar, é a questão fiscal, né? A questão fiscal e o desequilíbrio fiscal pode fazer
com que as taxas de juros americanas caem, mas as taxas brasileiras continuem altas, com um grande prêmio em relação ao juro americano. Então, a questão fiscal tem que ser observada com lupa. Outro risco importante é a atuação do Banco Central. Hoje em dia, sob a gestão de Roberto Campos, a gente tem um Banco Central crível, né? E, claro, a gente tem que ver com a alteração da presidência do Banco Central no final do ano, para os próximos 4 anos, a gente tem que ver quem vai ser o próximo presidente do Banco Central, se vai ser Galípolo, se não vai ser Galípolo, e, claro, como vai atuar esse presidente. Será que ele vai querer cair o juro na marra, desancorar as expectativas de inflação ou não? Enfim, esse é um grande risco. Então é isso, pessoal. Eu estou cautelosamente otimista, né? Eu estou achando que as taxas de juros lá fora vão cair e com isso, se a gente não fizer nada de muito ruim aqui no Brasil na questão fiscal, a gente pode ver as taxas brasileiras podendo cair também e a bolsa dando uma melhorada. Vale lembrar que a bolsa brasileira está num dos menores PIs da história. A gente está com um preço sob lucro muito baixo, num valuation muito baixo por conta, né, dessa taxa de juro brasileira bem alta, e se a gente distensionar a taxa de juro, isso vai sim fazer com que a gente melhore aí o preço da nossa bolsa. Mas é um acompanhamento que a gente faz, claro, periodicamente. Então isso é o que eu acho hoje. Aí a gente vai vendo as notícias do fiscal, o que o governo vai fazendo, o que está acontecendo nos dados americanos e ajustando toda essa posição. É esse exatamente o trabalho que o pessoal da Nord Wealth faz. Então, se você tem um patrimônio acima de 1 milhão e você precisa de ajuda, né, em entender o cenário macroeconômico e entender como ele impacta no preço das ações e fazer os ajustes ao longo do tempo, pode contar com o time da Nord Wealth. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você marcar uma reunião com eles, totalmente gratuita. Mostra a sua posição. Já na primeira reunião eles vão falar o que eles acham que você tem que mudar. E aí, a partir daí, a gente vai conversando. Ah, Marília, eu tenho um patrimônio abaixo de 1 milhão, como é que eu faço para estar inteirada desses movimentos de mercado e fazer os ajustes na minha posição? É claro, é só você fazer parte do Nord Advisor, o meu produto onde eu monto uma carteira e vou fazendo, né, esses ajustes, essas adaptações aí para o cenário, e o atendimento não é tão personalizado, né, é uma carteira que serve a mesma carteira para todos, mas dá sim para você fazer um acompanhamento de cenário e ir tentando ajustar aí as suas posições. Eu vou deixar inclusive um link com desconto aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, pessoal, não se esqueça, mesmo se você prefere investir em ações do que renda fixa, entenda de renda fixa, porque a renda fixa é a mãe da bolsa. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.